Tá aparecendo para vocês? Aí já abram os microfones, que eu não estou conseguindo visualizar. Aparecendo. Pronto. Esse tamanho tá um tamanho bom? Ou precisa ampliar um pouquinho mais? Dá mais um. Agora, melhorou? Ou amplia mais? Acho que tá bom. Bora lá. Esse material não tá... Bom dia, né, a todos. Esse material não está disponível ainda, tá certo? E nem um formulário, porque, como eu falei, né, formalmente a gente começar a gravação, não... Tem um probleminha com o Class, né? O Class está meio bugado de ontem para hoje. Mas eu creio que até o fim do dia a gente consegue. O prazo vai ser de uma semana, tá certo? Não ser prejudicado. Vocês têm até a meia-noite do dia 1º para enviar. Vale 1 ponto, atividade diária, referente a planificações. Mas aqui é mais só um bate-pronto para a gente só reafirmar algumas coisas que foram faladas nos materiais anteriores. Porque desde o material de geometria espacial do 1, esse é o 6, até o 5, está mais do que uma trilogia, né? Tá parecendo Star Wars. Vocês vão ver que eu vou só refalar várias coisas que foram apresentadas, inclusive planificações de prismas, planificações de pirâmides, de cones, de cilindros, já tinham os materiais anteriores, né? Nas suas respectivas ordens, material 2, 3, 4, 5. Tá certo? Alguém pode se habilitar para efetuar a leitura sobre o que é uma planificação? Por gentileza. Bora ler. Por favor, agradeço. É o Lucas, né? É o Lucas? Não, o Anderson, né, o Anderson? Foi mal, o Anderson. Isso. Acabei com o pobre do Anderson. Planificações. Conhecemos como planificação de um sólido geométrico a representação de todas as suas faces em apenas um plano. Ou seja, é uma maneira de representar um objeto tridimensional de forma bidimensional, 2 dimensões, permitindo visualizar o todo do sólido. Todo sólido geométrico é formado por, pelo menos, uma superfície. Quando essa superfície é plana e poligonal, ela é chamada de face. Quando ela é curva, é preciso imaginar como seria se ela fosse esticada. Essas planificações podem ser usadas de diversas maneiras, seja para calcular a área da superfície ou como molde para a construção de um sólido. Os principais sólidos explorados nas planificações são o cubo, o paralelepípedo, prisma, a pirâmide, o cilindro e o cone. Obrigado, Anderson. O Lucas tá na reunião, tá? Acho que não. Poxa, eu citei o nome do Lucas, o cara nem tá. Ele sempre tá. A intenção era essa, né? Não falar do cara sem ele tá. Que ele tivesse. Mas vamos lá, né? Ele vai ver a gravação, com certeza, então, né? Um abraço, né, Lucas? É gente boa, né? Gente fina, começando pelas pernas, como diz o doido, né? A planificação é exatamente isso, em resumo, o que o Anderson acabou de ler, destacando alguns pontos. É você pegar a minha figura tridimensional, você desmontá-la, né, desconstruí-la, de maneira que eu consiga representá-la como se ela fosse uma figura bidimensional, né? Como tem aí 2 dimensões, só para alertar, bidimensional, 2 dimensões. Uma coisa importante é que, quando eu vou na perspectiva tridimensional, eu não consigo visualizar todo o objeto. Tanto que a gente vê aqui, que nós temos, eu preciso ter tipo uma transparência para que eu visualize a aresta lá de trás, né? Isso, as faces que estão lá atrás. E quando eu planifico essa figura geométrica tridimensional, eu consigo ter uma visão ampla, completa desse negócio. Eu consigo visualizar onde é a aresta, onde é que é vértice, onde é que estão todas as faces, beleza? Alguém quer participar da chamada? Gabriele dos Santos. Avisa ao Vitor aí, né, no grupo paralelo de vocês, que não tem professor, de que ele, para entrar, ele tem que entrar com a conta dele do institucional. Ele não consegue entrar com a conta particular, não, viu? A gente não tem autorização para permitir, não. É a orientação que a gente tem, tá certo? Certo, Márcio. Tá bom? Por favor, que ele tente entrar com coisa, né, com a conta institucional dele, que aí não solicita
com a institucional, não precisa solicitar a minha permissão. Se der, aí se não der, eu vou tentar permitir aqui, né? Ser agraciado com a presença dele. Mas vamos conseguir, vamos prosseguir, né? Que foguete não dá ré, vamos para frente. Então, e aí é importante a gente ter esse destaque sobre quais são os principais, tá certo? Outro ponto importante é a questão lá, né, dos sólidos, né, os que são os poliedros, tá certo? Que aí nós temos os prismas, temos as pirâmides, nós temos o cubo, né, que não deixa de ser um prisma, tá certo? É só lembrar das definições e não confundir com os corpos redondos, né? Porque aí tem as suas particularidades, que o corpo redondo ele não vai ter face, né? O corpo redondo ele vai ter base, no caso do cone e no caso do cilindro, e ele vai ter uma parte que é curva, né? Que é esticada. Por isso o nome corpo redondo, porque ele rola, né? A esfera, vale só destacar que eu acho que é muito óbvio, a esfera não vai ter planificação, tá certo? Aí alguém vai puxar a geografia. Mas tem aquela representação do globo terrestre, né, que estica. Todos nós sabemos que aquilo causa uma deformação, né? Tipo, quando eu rasgo a casca da laranja, tipo do globo terrestre, né, o mapa mundi, a gente vai ter uma deformação das partes mais próximas dos polos, né? Conforme vai se afastando do Equador e indo para a parte polar, eu vou tendo uma deformação que não é pouca, né? Certo? E aí o destaque aos sólidos que são mais utilizados, mais explorados, que são o cubo, que é a nossa primeira pauta, o paralelepípedo, vem em seguida do prisma, a pirâmide, cilindro e cone. Tá certo? Então, vamos lá. Um pouco de eco. Deixa eu ver aqui. Não sei o que foi que houve, deixa eu ver. Não estava no eco. Eu acho que é a posição. Peraí, deixa eu mudar a posição do negócio aqui. Do telefone. Melhorou agora, Elias? Um pouquinho? Fala de novo aí pra ver. Melhorou agora? Acho que sim, acho que melhorou. Pronto. Obrigado, viu, pelo feedback. Então, vamos lá, o cubo. O cubo, né, ele é a mais comum no nosso dia a dia, porque ele aparece em tipo, caixas, né, tem caixas de formatos cúbicos, lembrancinhas, deixa eu ver o que mais. O próprio dado, que aparece muito. Tá Voltou bom? a dar eco de novo, Marcos. Ai, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Deixa eu ver aqui. E agora, tá dando eco? Fala mais. Tá dando eco? Pronto, melhorou. Tá certo. Deixa eu voltar aqui para ver o bate-papo. Se vocês quiserem se manifestar, gente, façam como o Elias, abram um microfone, tá certo? Não tenham vergonha, não. Eu não tô vendo aqui, eu tô olhando pelo celular, mas eu gosto de ouvir a voz de vocês. Eu sinto saudade da voz de vocês. E de ver, principalmente. Mas vamos lá. O cubo, né, ele vai ter 12 arestas, tá certo? 1, 2, 3, 4 em cima, 4 embaixo e 4 que são as laterais, totalizando 12. 6 faces, todas quadradas, né, que são quadrados congruentes, e 8 vértices. Aí vai ter gente que vai, tipo, pegar a planificação e vai começar a contar as linhas, né, os vincos aqui. Aí vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eita, mas esse resto aqui. Lembrem-se, fiquem atentos que a planificação é o sólido desmontado. Mas eu tenho que ter a percepção... Opa, bem-vindo, Vitor. Ter a percepção de que eu posso, a partir da planificação, construir o meu sólido. Tá certo? Então é como se a planificação fosse um molde. Isso acontece muito com caixa de papelão. A caixa de papelão, ela não é encomendada. A caixa de pizza, se alguém já teve a oportunidade de ter um parente ou trabalhar em pizzaria, né? As caixas de pizzas, elas não vêm montadas, já montadas. Ela vem a caixa plana e aí a pessoa vai dobrando, tipo como fosse origami, né? Já tem as dobraduras. Você vai só encaixando e monta a caixa de pizza. A mesma coisa, uma caixa de sapato, uma caixa de fogão.
Quando sai da fábrica de papelão, ela vem a folha, a máquina só faz as dobras, mas entrega um negócio lá, a caixa planificada, tá certo? Depois é que quem vai utilizar que vai montar a caixa para ir colocar o objeto em questão que vai proteger, tá certo? Então você tem que estar atento de que você vai ter que ir na sua imaginação, tá certo? Se você, tipo, numa prova e tal, você tentar dobrar essa caixa de maneira a montar, tá certo? Essa planificação, monta ela de forma a observar qual é o sólido que ela representa. No caso aqui pode ser a base, tá certo? Eu dobro essa aqui para frente, fica uma lateral. Aqui outra face lateral, outra face lateral, e essa daqui é face lateral. E mas está sobrando uma? Não, porque quando eu levantar isso aqui vai vir aqui para cima disso aqui. Vai virar a tampa, né? Isso do nosso cubo aqui, nossa caixa cúbica. E é interessante estar atento, porque, Márcio, a planificação de um cubo sempre vai se apresentar nesse jeito, no formato de cruz? Não. Eu poderia ter essa face que está bem aqui, aparecendo bem aqui. Então, você tem que estar com a imaginação aguçada, a sua percepção, a sua abstração, de conseguir fazer essa dobradura na sua imaginação e montar o prisma. Só para chamar a atenção de vocês quanto a isso, tá certo? Indo aqui para frente, o que a gente pode observar através da planificação também, no caso específico do cubo, uma particularidade do cubo. Como ele tem 6 faces, a gente consegue perceber que essas 6 faces, elas são todas quadrados, e os quadrados são todos congruentes, ou seja, tem exatamente a mesma medida. Então, eu posso calcular a área só de um, e para descobrir a área total, eu posso multiplicar por 6, porque são 6 faces de mesma medida, tá certo? Outro que é muito comum aparecer, vou diminuir só um pouquinho aqui para visualizar melhor a imagem, tá bom, Elias? Ó. Ok. O paralelepípedo, né? A gente vai identificar o paralelepípedo em caixa, tijolos, né? Um exemplo de paralelepípedo. Que mais? Barra de sabão, né? Todos são formados de paralelepípedo. No caso do sabão, no caso do tijolo, eu não consigo planificar, não é isso? Tá certo? Eu não vou pegar o tijolo e sair desdobrando, o sabão desdobrando. Mas a embalagem que vem, tipo, se você tivesse um tijolo que vem numa casca, né? Se eu fosse desmontar a casca, eu poderia... Isso, mas no caso da caixa de sapato. Inclusive, eu acho que na aula de prismas, eu peguei uma caixa de sapato e desmontei, não foi isso? Se eu não me engano, ou foi na introdução de sólido geométrico, de geometria espacial, ou foi na propriamente de prismas. Eu fiz, né, a desmontagem de uma caixa e mostrei para vocês. Um exemplo prático de paralelepípedo. E a gente vai observar o que no paralelepípedo, tá certo? O paralelepípedo ele vai ter 4 faces, né, que são as faces laterais, que são retângulos. Esses retângulos, eles são todos congruentes. Então, se eu calcular um, eu consigo já ter o dos outros, basta multiplicar por 4. E as bases, né, que são paralelas, no caso quando está montado, mas elas também são congruentes. Tá certo? Uma observação, tá certo? É que aqui, né, esse exemplo que eu coloquei, congruentes entre si, se for um paralelepípedo de base quadrada, tá certo? Eu acabei de colocar essa observação que ele fala, né? No caso do paralelepípedo, ficamos na sua planificação que ele possui 4 retângulos congruentes. Faltou dizer que é um paralelepípedo de base quadrada. Porque em outro paralelepípedo eu posso ter essas faces retangulares, tá certo? Que são as faces laterais, de perfis diferentes, de formas diferentes. Mas o que vai acontecer? Eu sempre vou ter um par congruente no paralelepípedo. Então, tipo, vamos dar um exemplo, tá certo? Inclusive, na revisão, tinha uma questão sobre isso, na revisão do trimestre passado, uma questão sobre, acho que era caixa de sapato, que falava de planificação, só que ele está falando de cálculo de área somente, né? Já estava planificado. Você vai ter, tipo, essa face, ela vai ser oposta a essa aqui. Então, elas vão ter a mesma medida. Mesmo que aqui não fosse um quadrado, se aqui fosse outro retângulo, essa daqui, que é oposta a essa, ela vai ter a mesma medida. E essa daqui, que vai ser oposta a essa, vai ter a mesma medida. Então, mesmo que aqui fosse um retângulo, então aqui fosse um pouquinho mais largo,
Qual seria a outra mais larga? Essa daqui. Essa daqui fosse um pouquinho mais estreita. De frente para ela, teriam igual. Então, no paralelepípedo, tá certo? Sem ser o de base reta ou de base quadrada, ele vai ter sempre um par de faces, tá certo? Um par de retângulos que são congruentes entre si. É de par em par. No caso aqui, como é quadrado, então todas têm a mesma medida. Ficou claro? Alguma dúvida? Tranquilo? O paralelepípedo é um prisma, né? Isso. Vale chamar a atenção, estava esperando alguém fazer essa observação, né? Porque são bem particulares. O paralelepípedo e o cubo, né? Ambos são exemplos de prisma. Não é que são coisas divergentes de prisma. Porque quando você vai falar a gente tem que falar do cubo e do paralelepípedo, porque eles têm algumas particularidades, né? Tipo, no caso do cubo, ele tem todas as faces têm a mesma medida, né? São todos quadrados congruentes. No caso do paralelepípedo, tem esse lance das faces que são opostas na planificação formarem polígonos, no caso retângulos, que têm a mesma medida, e por aí vai. É aquele mesmo caso da geometria plana, né? Em que o quadrado não deixa de ser um quadrilátero, o quadrado ele não deixa de ser um tipo de um retângulo, só que ele tem as suas particularidades, não é isso? O quadrado não deixa de ser um losango, certo? Então vamos lá, né? A planificação dos prismas. O que é que eu vou ter? Alguém pode ler? Tiago, se habilita? Eu acho que não. Ó, o prisma é um sólido geométrico formado, né, como a gente já sabe, por duas bases, a superior e a inferior, que podem ser polígonos, aliás, que são polígonos congruentes. Lembrando que esse polígono, né, ele pode variar. No caso aqui a gente tem um pentágono, pode ser um hexágono, pode ser um octógono, pode ser um triângulo. Isso vai determinar, né, o tipo do prisma. Que são paralelos, e por faces laterais, que sempre são paralelogramos, tá certo? Esses paralelogramos não necessariamente são congruentes. Aqui eu fiz a observação, né? Porque eu posso ter um polígono que não é regular. E aí as minhas faces laterais, cada uma vai ser um paralelogramo de formato, aliás, né, de área diferente, de medida diferente. E aí, como ele faz a observação, o número de faces, de arestas e de vértices. O Lucas tá aí, é? O Lucas é meu amigão, né? Ixi, menos tirou a remela dos olhos, Lucas, né? Aí vamos lá, né? Conforme o formato da base, né, do polígono que formará as bases do nosso prisma, a gente já viu que isso vai determinar a quantidade de faces, quantidade de arestas, quantidade de vértices, tá certo? Tudo isso depende de qual o polígono que forma a base. Mas aí a gente sabe que é muito comum em caixa, tipo caixa de vestido, geralmente tem, né, um vestido mais enfeitado, vem uma caixazinha diferente, um layout diferente. Um exemplo que eu já falei, né, do prisma, a caixa de pizza, né? A caixa de pizza geralmente ela é um octógono, geralmente é octógono. Tem algumas que são hexagonais e também tem aquelas que são em formato de paralelepípedo, né, de base quadrada. Aqui eu quis destacar a seguinte coisa, a mesma coisa que eu falei lá no cubo, né? A minha planificação sempre vai ser assim, mas só no caso aqui é pentagonal. Aqui é a nossa base, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, porque é um pentágono, né? 5 faces laterais que vão ser paralelogramos. Ah, mas paralelogramo é coisa de retângulo? Nesse caso aqui, sim. Né? E aí eu vou observar que tem uma face igual a essa daqui. Essa aqui vai ser a outra base. Márcio, sempre vai acontecer assim, da minha base tá entre uma coisa e outra? Não. Pode ter várias representações. Ó, aqui outro exemplo aqui, ó. Eu tenho a representação que eu pego todas as faces laterais aqui, tá certo? No caso aqui é uma hexagonal. E fica uma base frente para outra. Como também pode acontecer de eu colocar essa base aqui nessa ponta e a outra base lá na outra, ou a base vem aqui pelo meio. O importante é você tentar imaginar o sólido sendo montado e ver o encaixe dessas bases, se dá certo ou não. Tá certo?
Beleza? Tranquilo? A observação dos prismas. Nada que a gente já não tenha comentado antes, né? Que são as observações sobre. Aqui é mais trabalhar o imaginário, a percepção de você conseguir pegar algo que está plano e construir. Ou então, algo que está construído, né, tridimensional, e imaginar como é que seria isso planificado. Tem que estar atento a isso. É batata cair pelo menos nos anos anteriores, né? Uma questão sobre isso. Planificação das pirâmides. O que é que eu vou observar, né? Vale lembrar aqui que nos prismas eu vou ter o quê? Né? Quando eu planificar, eu vou ter dois polígonos que são idênticos, né? Que vai ser os polígonos que formam a base do meu prisma. E aí, conforme a quantidade de lados que tem esse polígono, eu vou ter uma quantidade de paralelogramos, né? Acompanhando essa quantidade de faces, aliás, de arestas que meu polígono forma, das bases. Lembrando que esses... Ai, Jesus, desculpa, gente. Lembrando que esses paralelogramos nem sempre têm a mesma medida, tá certo? Só se o polígono que forma o meu prisma for um polígono regular. As pirâmides. A pirâmide é clássica, né? Assim como os prismas, ela pode variar conforme o polígono que forma a sua base. Mas uma coisa que é certa na pirâmide. Sempre eu vou ter um polígono e o resto vai ser o quê? Serão triângulos, né? Márcio, sempre vai estar abertinho assim, é como se eu pegasse a pirâmide, né, de cima e abrisse a ponta dela, como se fosse uma flor. Não, eu posso ter planificações de outro formato. Tem planificação que rebola a base numa lateral aqui, tá certo? Tem planificação que pega isso aqui e bota de ponta com a outra, então tem que estar atento a isso aí, tá certo? Lembrando que esses triângulos... Oi. Dá para planificar uma pirâmide oblíqua? Tá. Dá? Ok. Tá. Um exemplo seria o quê aqui? Eu poderia ficar... Vai ficar tipo assim, o Elias. Eu poderia deixar a base aqui, tá certo? E aí eu ia colocando como se eu fosse virando, tipo aqui uma face, aqui os triângulos, uma face, aqui outra, tá entendendo? Entendendo, não. Não, né? Deixa eu abrir o parte aqui para eu te desenhar para ti. Aquele detalhe, não entendeu, desenha, né? Vixe, eu tenho que mudar a projeção. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Deixa eu voltar aqui na apresentação. E apresentar a tela inteira. Pronto, tá aparecendo o Python para vocês? Agora tá, né? Vamos dar exemplo ali. Vamos supor que seja de base retangular, tá certo? E aí ela é oblíqua, tá certo? Aí o que vai acontecer? Você vai ter, tipo aqui, ó. Supor que essa face aqui, né, ela é inclinada pro lado de cá, Elias, tá certo? Vamos supor que ela é tortinha, assim. Aí essa face vai ser a menor. Tá aqui uma. Tá visualizando uma face? Sim. Aí a outra vem aqui, ó. Vou ver qual é aqui. Aí vem a outra, vamos supor, mais assim. Que no caso vai ser mais comprido, né? Pronto. Aí vem aqui, tá certo? Aí eu venho com outra face, bem aqui. E aí vem aqui a ponta. Tá certo? Aqui, essa face que eu tô fazendo, seria tipo essa ponta aqui. Deixa eu desenhar aqui, ó. Tipo, ó. Um pouquinho, né? Aresta 1, aresta 2, para você entender melhor. Aqui você tem que ter imaginação boa. 3 e 4. Então, essa é a da 1. Essa daqui, ó, seria ela enganchando aqui, ó, na 2. Essa, a 3. E a última poderia ser bem aqui, ó. Desse jeito, bem fininha. Mesmo sendo oblíqua, entendeu, Elias? Pronto, e essa seria a 4. Você entendeu agora? Isso aqui é uma outra planificação de uma pirâmide. E nem precisa ser reta, ela oblica. Note que fica tipo um leque, né? Que se eu dobrar essa face aqui, tipo,
puxando, vamos supor que ela está aqui, puxando para o meu lado, esses 3 triângulos aqui também vão ficar em pé, né? Todos os 4. Aí eu saio só emendando essa parte do 2 com 2, né? 3 aqui com 3 e o 4 aqui com 4. Formei minha pirâmide. Entendeu? Então, como o Anderson bem leu, tá certo? O Anderson bem leu lá no começo, ó. Tá? O que é uma planificação? Deixa eu voltar aqui para destacar. Cadê? Ó, essas planificações podem ser utilizadas de diversas maneiras. Seja para calcular a área da superfície, ou como um molde para a construção do sólido. Aqui, ó, a gente pode pegar um molde e, a partir daqui, construir a minha pirâmide oblíqua. Tá entendendo? Eu tenho que ter essa imaginação, Elias. Ficou tranquilo? Sim. É Bom, difícil de né? Então imaginar vamos prosseguir. porque é tipo, não sei, eu só consigo imaginar do jeito que tá aí, sabe? Não sabia que dava pra fazer Uhum. outro jeito, mas interessante. Não dá, você poderia fazer assim também, ó, aqui, tipo, do jeito que tá aqui. Poderia, vamos pegar um aqui, pentagonal. Pronto, ó. Uma pirâmide pentagonal. Aí eu poderia ter aqui, sabe o quê? Ó, se liga aqui. Né? E do lado... Ah, Jesus, faz a traça aqui. Sim. E aqui do lado eu tenho outra, ó. Essa daqui seria a que vai encaixar nesse canto aqui, ó. Tá conseguindo ver o cursor? Sim. Aí aqui eu tenho outra bem aqui. Tá certo? Tá indo pra fora, né? Aqui do desenho. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui, tá certo? Tá. Ei, Márcio. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui pra ver se tá certo. Oi. Aí aqui, Elias, só um minuto, viu, Thiago? Deixa eu finalizar aqui meu raciocínio. E aqui eu tenho outra, tá certo? A gente poderia ter, ó, aqui, né? E aqui outra. Ao invés disso aqui, a gente poderia ter nessa ponta uma colada aqui, ou então vir um outro triângulozinho aqui, ó, de ponta, emendado só a ponta, Elias. Ó, de ponta. Aí, menino, você haja imaginação para você montar aqui essa pirâmide. Entenderam? Note que nem sempre é aquilo que eu falei, nem sempre é a base e só uma florzinha, né? E deitando os triângulos nas arestas da base, não. Tá certo? Ficou mais claro agora, o Elias? Sim, entendi. Né? A imaginação aqui é igual o Buzz Lightyear, né? O infinito e além. Tiago. Não, eu já entendi. É porque eu ia perguntar se era uma pirâmide de base pentagonal, mas eu já consegui a resposta. Tá aqui, né? Vale lembrar que, toda vez que a gente fala de planificação de pirâmide, eu vou ter um polígono, né, que vai ser a base dessa pirâmide, e aí eu vou ter diversos triângulos. Nem sempre esses triângulos eles vão ser congruentes, né? Tipo, triângulos idênticos, tá certo? E aí a mesma observação que eu falei, né, ó. Em resumo, né, o número de triângulos. Vale só lembrar que a quantidade de triângulo vai ser representada pela quantidade de lados que tem o polígono da base da pirâmide, não é isso? Como tem aqui a observação. E aí, como eu falei, não precisa ser sempre triângulos congruentes, pois existem casos de pirâmides oblíquas, que foi o exemplo que o nosso caro Elias trouxe. E nem necessariamente as oblíquas. Eu posso ter uma pirâmide tipo que a base dela, se a base dela for um pentágono não regular, se a base dela for um retângulo, eu vou ter duas faces que são triângulos mais largos e duas faces que são triângulos mais estreitos. Tá certo? O do cilindro, né? Muito prático, o cilindro ele vai ter que ter, né? Um exemplo é tipo, né? Lata de refrigerante, lata de leite, cano, por aí vai, a representação prática no nosso dia a dia. Mas se eu pegar um cilindro, né, e desmontar ele,
eu vou ter um retângulo, tá certo? E eu vou ter dois círculos, que são as bases, tá certo? Tem muito o que inventar aqui no cilindro, não. O que pode acontecer é o seguinte, essa posição está alterada, tá certo? Essas duas bolinhas estarem em cima ou estarem embaixo, ou melhor, essas bolinhas, ao invés de estar de frente uma com a outra, tá uma mais aqui na ponta e uma lá na outra. Geralmente é isso que acontece com a planificação de um cilindro. A área do cilindro, vale destacar, que ela vai ser, novamente, ela vai ser duplicar, porque esses círculos são congruentes, né? Vai ser eu calcular a área de um círculo e multiplicar por 2 e somar com a área desse retângulo. Tem até um exemplozinho aqui, né, com a fórmula que eu coloquei, que tem lá no material do cilindro. Não sei se é o 2 ou o 3, não lembro agora. Eu acho que o cilindro é o 4, né? O cilindro, acho que é. O cilindro é o 4, o material 4. Tem aqui a fórmula, né? E aqui tem um exemplozinho para eu calcular. Ah, mas nesse exemplo não tem planificação. Beleza. Mas se eu planificasse isso daqui, esse objeto, fica mais fácil eu visualizar de onde foi que saiu isso aqui. Tá certo? O cone, né? Também tem no material do cone. No material do cone, eu tenho uma base circular, tá certo? Que é isso aqui. E essa parte aqui, ela quando eu planifico, ela vira um setor circular. Né? Dando origem, como eu falei lá no material de cone, a formulazinha da área do cone, certo? E aí, gente, no máximo é isso, planificações, tá certo? Aí eu vou colocar as questões do formulário, vocês dêem uma olhada, tá certo? Tem duas questões sobre definição, fiquem atentos, tipo assim, né? Ah, eu tenho meu Deus, né? Eu tenho um sólido geométrico que ele é tal. O que é que eu consigo observar, por exemplo? Vamos dizer, um cilindro. O cilindro, quando eu planifico ele, o que é que eu observo? Tem duas faces pentagonais e vários paralelogramas? Não, isso é um prisma, né? Tá certo? Faces poligonais, né? Eu tenho duas faces circulares e um paralelogramo, ou então um retângulo? É isso aí. Do cone, né? Como é que é o formato do cone? É formado por diversos triângulos e uma base poligonal. Não, isso é a pirâmide. Então, tem duas questões desse jeito lá no formulário. Por isso que eu não quero que vocês me enviem cálculos, tá certo? E tem 3 questões que é para você, tipo, visualizar, para você calcular a área, tipo esse negócio que a gente está falando de montar, né? Se eu montar a coisa tal, o que é que eu formo, né? Esse sólido geométrico que está planificado aqui, se eu montar ele, como é que fica? Ele vai virar o quê? Um prisma, vai virar um cubo, vai virar um cone. Tá certo, gente? E Márcio, Alguma dúvida? Oi. tem como planificar uma esfera? Quem foi que perguntou? O Anderson. Checar aí tua internet, homem. Eu falei disso, até o exemplo do mapa mundi, homem. A gente não trata de planificação, na prática, aqui, planificação esférica, porque eu vou ter deformidades, né? A gente pega o mapa mundi, né? A gente vê que os polos estão completamente deformados, né? Aquela medida, ela não é daquele jeito, né? Tá certo? Eu não sei o nome, mas tem uma aqui, que chega mais próxima, né, da planificação, realmente, de uma esfera, mas não é real, né? Ela não é fiel. É aquela que é tipo como se eu pegasse gomos, como se, pronto, pegando o exemplo da esfera, é como se eu saísse fatiando a esfera em fusos. Lembra da casquinha de laranja que eu falei? Tem um tipo do mapa mundi que é daquele jeito, tem um nomezinho específico, eu não lembro agora, confesso. Quem lembrar, quem for bom de geografia aí, depois pesquisar, quiser comentar comigo, eu implemento na próxima aula, eu falo na próxima live, tá certo? Vou até dar uma olhada na matéria de geografia. Que é aquela que fica a casca de laranja, tipo, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Acho que, se não me engano, aqui é a mais próxima, chega mais próximo do tamanho real da superfície da esfera. Tá certo, Anderson? Tá certo. Tranquilo, tá certo? Se a gente for planificar a esfera, a gente for esticar ela, a gente vai deformar. Vai rasgar ela e vai deformar todinha. Principalmente nos polos, né? Quanto mais próximo dos polos, se afastando do Equador, eu acho que a única coisa que a gente tentasse planificar, abrir uma casca de laranja, a única medida que ficaria fiel seria a que está na linha do Equador. Mudou daí para o hemisfério norte, para o hemisfério sul, já começa a ter deformidade.
E quanto mais distante do Equador e mais próximo do polo, maior essa deformidade. Por isso que não há o que se falar de planificação da esfera. Tranquilo? Mas é muito interessante a curiosidade, mas eu já tinha comentado isso no decorrer da aula, da live. Beleza? Mais Foi no alguma começo, eu dúvida? acho que é porque eu entrei um pouquinho depois. Ah, eu não lembro, mas eu já estava gravando. É isso aí que você colocou, Lucas, é o nome lá, é do negócio da geografia? Pronto, tá certo. Tá. Realmente o nome não era o nome mais simples. Mas segundo o nosso colega Lucas, né, o que a gente estava falando do que chega mais próximo, é o desenvolvimento aproximado da superfície esférica. Tá certo? Inclusive, só para chamar a atenção, tá certo? O lance do πr ao quadrado, né, do cálculo do círculo, tem até uma projeção. Eu posso até tentar pegar essa animação e a gente projetar na próxima aula, antes da gente falar sobre funções, tá certo? Eu me lembrei agora, cara, desse negócio. Não é o Wikipedia não, né? Tá certo? Lucas, tá certo? Fazer igual o cara lá do Super-Homem, né? Que é o que é o Wikipedia, né? Tipo, vocês já viram já esse meme do cara do como é o nome? O ator do Homem de Aço, né? Do Superman da Marvel. Da Marvel não. Eita, que crime aqui, né? Da DC. E o cara vai consultar ele e pega a fonte do cara é o Wikipedia, né? Ele, o quê? Wikipedia, né? Então, no caso aqui, tem até um exemplo, tá certo? Tem uma animação, eu vou tentar na próxima live trazer para vocês, só por curiosidade, para complementar. Que é uma animação, um gifzinho que tem sobre eu tentar aproximar a área do círculo. A área do círculo, por que é πr ao quadrado, né? Como é que se chegou a essa conclusão, que a área do círculo é πr ao quadrado? Porque se eu sair fatiando e aproximando, eu consigo converter o meu círculo, tá certo? Imaginem que eu pego o meu círculo, tá certo? Né? E eu rasgo ele em várias fatias aqui, isso aqui fica reto. Tipo como fosse uma correia dentada. E aí eu pego essa correia dentada e vou encaixando, vou aumentando, fatiando as coisas. Quando eu encaixo assim, ó, quem vier aqui sair da apresentação, deixa eu interromper a apresentação. E voltar para minha câmera aqui, né, para vocês verem. Ficar uma correia dentada, certo? E aí essa correia dentada, se eu separar ela em dois pontos, quando eu encaixo assim, ó, vai formar um retângulo. Aí sai o πr ao quadrado, tá certo? Porque vai ficar πr vezes r, tá certo? Aí fica πr ao quadrado, que é a área do círculo. É até interessante essa curiosidade. Somente para a gente complementar. No mais, galera, o material é esse, tá certo? Vou estar disponibilizando lá no Class. E vou estar colocando o link do formulário. Lembrando que o formulário são 5 questões. Vocês, desculpa, perdoem, né? Vocês não precisam enviar a resolução, tá bom? Lá no Class. Fiquem atentos a marcar como concluído. E atenção, né? Conversem com os colegas de vocês, que tem muita gente marcando a atividade como concluída sem enviar anexo, tá certo? E também sem preencher formulário. Então, fique atento a isso. Não é porque aparece como atribuída, a pessoa marcou como concluído, que eu não vou contar o seu como pendência, não, porque eu olho de um por um, tá bom? No mais, pessoal, eu desejo uma ótima semana a todos vocês, boas atividades, bons estudos, né? Que vocês permaneçam com saúde, com tranquilidade e que a gente caminhe para frente, porque esse negócio passe logo, né? Que chegue logo a vacinação para a gente poder se reencontrar novamente. Mesmo que a gente, né, não se veja mais em sala de aula, eu espero muito que eu consiga estar reencontrando vocês pelos corredores da escola e pelos locais da vida, né? Que a gente sempre encontra alguém lá no Gran Shopping, né? Pelo centro, pela Messejana, pelo centro da Itaitinga, por aí vai. Nas paradas ali da Fábrica Fortaleza, tá bom? Um abraço a todos, né? E um beijão. Tchau, Márcio. Boa semana. Tchau, gente. Boa semana, viu?